Fala Tubarão, seja muito bem-vindo ao nosso canal e nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode construir uma empresa anticrise. Bom, tem três coisas que serão verdades na sua vida desde o momento que você nascer, você precisa ter consciência de que isso vai acontecer. A primeira delas é lógico que você vai morrer, tá? Uma hora esse tempo que está aqui, ele vai findar e você vai morrer. A segunda coisa que será verdade na sua vida, independente da sua classe social e de quem você seja, é que você vai pagar imposto. Isso é uma verdade que você vai carregar aí durante toda a sua vida. Em algum momento você vai começar e nunca mais vai parar. A terceira verdade é que você vai passar por crises, tá? Crises, elas acontecem, elas são cíclicas. Se a gente olhar ao longo da nossa história, muita coisa aconteceu e volta a acontecer anos depois, décadas depois, mas uma verdade é que essas crises, elas são cíclicas, elas vão e voltam. E a gente precisa, acima de qualquer coisa, ter empresas que sejam capazes de sobreviver a momentos bons, né? Momentos em que os ventos são favoráveis, mas também precisamos proteger a nossa empresa para que ela sobreviva quando esses momentos, quando esses ventos não forem tão favoráveis assim. E aqui eu trouxe 5 pontos em que você precisa dar atenção para que você possa então construir uma empresa anticrise, uma anticrise, uma empresa antifrágil, uma empresa que seja resiliente o suficiente para levar porrada em determinado momento, porque uma coisa é certa, como eu falei, você vai passar por crise e depois desse momento ela sair mais forte, mais rígida, mais saudável. A primeira delas é o caixa. Eu trabalho com consultoria já tem alguns anos e sou especialista em micro e pequenas empresas. Uma verdade foi replicada, nas pequenas empresas é que não se precisa ter um departamento comercial. Existe ali a vendas, existe ali o balcão, existe ali alguém responsável por isso, mas não existem processos por trás. Não existem pessoas responsáveis para pensar naquilo como um todo. Por quê? Porque toda empresa vende, toda empresa atende, toda empresa faz a logística, Então, essa falta de separação do que é destinado ao crescimento da empresa, ou seja, a trazer mais clientes, ou seja, o marketing, fazer a atração, fazer com que as pessoas conheçam a sua empresa, para que as pessoas tenham interesse nela e então que você possa recebê-las na sua empresa, ou seja, fazer uma oferta em algum momento e então converter em vendas. Esse processo, ele na maioria das empresas, ele não está desenhado. Muitas coisas, quando a gente entra na empresa, a gente ouve, por exemplo, que o financeiro está ruim, eu não estou conseguindo fazer investimentos, a gente está com pouca captação, e aí a primeira pergunta que vem é, como é que é o teu processo de vendas? Processo de vendas, e aí já começa o desembaralhar das coisas, porque se você não tem uma ação intencional para fazer aquilo, provavelmente aquilo não vai acontecer. E aí você fica dependente de duas coisas, da sorte e do tempo. Com o tempo, a empresa ela passa a ser conhecida e as pessoas elas vão começar a comprar. Só que muitas vezes, como eu já falei em outras oportunidades, como eu sempre falo, nós não temos esse tempo. A gente tem aí os dados do Sebrae que provam, do IBGE também, que provam que a gente não tem esse tempo. Não temos esse tempo. E sorte é uma coisa que a gente também não controla. A gente controla as oportunidades. Como que a gente controla as oportunidades? Quando elas aparecem, estando preparado para poder assumi-las. Então, assim, primeira coisa que a gente precisa fazer, proteger o caixa. Muitas empresas, saiu uma pesquisa logo no início da pandemia, que muitas empresas só tinham até 21 dias de caixa, de dinheiro no caixa dentro da empresa, para se manter naqueles dias, meses, a gente não sabia, na verdade, quanto seria preciso de tempo para poder a gente sobreviver, e a gente viu que alguns setores passaram 6, 7, 8 meses sem poder comercializar nada, como turismo, transporte, muitas coisas, transporte local, muitas coisas pararam totalmente e as empresas não tinham caixa para se manter mais do que 21 dias. Então, primeira coisa para você ter uma empresa anticrise, antifrágil, é você proteger o caixa. Proteger o caixa trazendo mais dinheiro e sabendo o que fazer quando esse dinheiro está lá, tá? E aqui a gente precisa fazer uma diferenciação
muito fina que muita gente não conhece. O que é a diferença do faturamento para o lucro e o caixa? Faturamento é tudo aquilo que você vende. Lucro é o que sobra dessa transação. E caixa é o dinheiro que fica no caixa. Por exemplo, se você vendeu uma peça, alguma coisa da sua loja em 3 vezes e essa divisão ela vai ser 30, 60 e 90, o dinheiro que você tem no caixa é 0, tá? E essa primeira venda, ela vai vir só daqui a 30 dias. Então, esse dinheiro ele vai estar disponível em caixa daqui a 30 dias. Então, essa é a diferença de faturamento, lucro e caixa. Faturamento é o que você vende, lucro é o que sobra e caixa é o que fica disponível para você. Ok? O segundo ponto para que você tenha uma empresa anticrise é ter uma gestão estratégica. Ter uma gestão estratégica é não depender somente daquilo que acontece no dia a dia, depender, como eu falei ainda agora, da sorte do tempo, mas saber exatamente para onde está indo, por que vocês estão indo e o que vocês querem alcançar enquanto empresa, enquanto empresário. Então, fazer essa gestão estratégica de forma que o ontem, o hoje é o resultado do ontem e hoje a gente está fazendo o amanhã, essa gestão estratégica, ou seja, pensar em todas as nuances de tudo aquilo que pode acontecer dentro do negócio e já tomar atitudes para isso, ou seja, fazer uma gestão de crise adequada para que você não seja pego de surpresa, independente de se é uma pandemia ou se qualquer outro problema, pode ser uma variação aí de mercado. A gente está no momento que a inflação está subindo muito, que as coisas estão ficando cada vez mais difíceis, então essa variação de mercado ela vai existir. Como eu falei lá no início, uma crise é algo certo de que você vai passar. Então, fazer uma gestão estratégica é extremamente necessário. Só que aqui no Brasil nós temos um grande percentual de pessoas que abriram um negócio ou por necessidade ou por oportunidade. Em nenhum dos dois casos houve um preparo. E quando a gente vai olhar lá os dados de mortalidade das empresas, dos primeiros 1 ano, 2 anos, 3, 4, até 5 anos, a gente vê que a maior parte, mais de 90% dessas empresas que ficaram no meio do caminho não tinham um planejamento, não tinham uma gestão estratégica, não tinha um norte, assim, uma direção a seguir, ou seja, missão, visão, valores, essas coisas que vantagem competitiva, essas coisas que todo mundo tem, que todo mundo deveria ter, essas empresas que ficaram no meio do caminho não tinham. E como que trabalhavam? Trabalhavam no dia a dia, naquele modelo antigo. Cheguei na minha empresa, abro as portas, espero o cliente chegar e tá tudo bem se ele não vier. Só que esse modelo de negócio, ele tá fadado ao fracasso, ok? Então, o segundo ponto, para você ter uma empresa anticrise, você precisa ter gestão estratégica. O terceiro e o quarto ponto, eles estão meio que entrelaçados. O primeiro é time, construção de time. A construção de time, ela começa lá atrás. Quando eu sinto a necessidade de contratar, eu já começo a preparar a minha empresa para que tenha um time que vá cumprir tudo aquilo que a empresa necessita. Então, a segunda delas é a liderança, ou seja, terceiro, time, construção de time e liderança. Eles estão meio que entrelaçados. Grande parte das micro e pequenas empresas acham que essa questão de organograma, de plano de cargos e salários, de fazer uma contratação bem estruturada, um processo de onboarding, ou seja, de recebimento desse novo funcionário, como é que eu vou treinar essa pessoa, como é que eu vou receber essa pessoa, em que eu vou cobrá-la, né? Como é que eu vou fazer uma avaliação de desempenho dessas pessoas que estão entrando na minha empresa. E por eu não ter essa clareza sobre o que eu preciso, como que eu vou receber essa pessoa, como que eu vou treinar essa pessoa e como que eu vou avaliar essa pessoa, por eu não ter essa clareza, o que acontece? Eu acabo recebendo as pessoas de qualquer forma. Eu coloco dentro da minha empresa alguém que foi indicado, alguém que trabalhava no concorrente, alguém que venha já chancelado por alguma outra qualidade. Por quê? Porque eu não darei tempo para essa pessoa para treinamento, eu não terei tempo para essa pessoa para recebê-la, ou seja, para ensinar como é que eu quero que essa pessoa se comporte lá, porque melhor que seja essa pessoa em outra empresa, quando ela entrar na sua empresa, ela está entrando numa nova cultura e ela precisa ser inserida nessa cultura. Essa cultura, ela precisa ser
trabalhada por você, que é o dono do negócio, por você, que é o gestor do negócio, e não pelos funcionários que já estão ali. Então, quando eu coloco uma pessoa de qualquer jeito para dentro do meu time, para dentro do meu negócio, eu estou assumindo de que a cultura que ele vai receber vai ser do funcionário antigo que vai dar atenção para ele. E o que vai acontecer ao longo do tempo? Por mais motivado que ele esteja, por mais cheio de energia que ele esteja e vontade de trabalhar com você, como ele está recebendo a carga emocional e a visão de mundo de uma outra pessoa que já está lá, muito provavelmente essas duas pessoas elas se igualarão e essa pessoa que você acabou de colocar não terá o desempenho que você espera, o que vai reforçar a sua ideia, o seu pensamento de que as pessoas são ruins e a gente precisa realmente trocar. Só que não é assim. E aí entra no segundo ponto. O que vai fazer essa diferença nessa nova pessoa que está entrando na minha empresa? A liderança. Por quê? Porque a liderança é quem treina, a liderança é quem engaja e mobiliza para fazer o que tem que ser feito. Então, por isso que eu falei, o 3 e o 4, eles estão entrelaçados. Por quê? Porque o time e a liderança, eles precisam estar andando juntos, eles precisam estar intencionalmente fazendo as coisas acontecerem juntos. Terceiro e quarto pontos, para que você tenha uma empresa anticrise, antifrágil. Até o final do vídeo eu vou conseguir falar anticrise sem falar anticrise antes. Mas se você quer ter uma empresa anticrise, terceiro e quarto ponto, time e liderança precisam estar bem ajustados. E aí a gente tem o último ponto, o quinto e último ponto, que é a melhoria contínua. Eu tenho um processo, tudo isso que a gente falou aqui é um processo de gestão. Alguns autores trazem como um processo de melhoria contínua, e a melhoria contínua ela consiste primeiro na avaliação de tudo aquilo que a gente tá fazendo, ou seja, a gente precisa avaliar tudo que a gente está fazendo, a gente precisa parar um momento do mês, um momento da semana, um momento do dia para avaliar se essas ações elas estão sendo coerentes com aquilo que a gente deseja ou se a gente está precisando melhorar em alguma coisa. Essa avaliação ela vai entregar valor para que você possa tomar decisões para os próximos passos e assim continuar um ciclo contínuo de melhoria e evolução e principalmente desenvolvimento da empresa. Então, não somente crescendo, mas desenvolvendo enquanto time, enquanto empresa, enquanto pessoas, enquanto liderança e principalmente você enquanto dono. Gostou desse vídeo? Curta, comenta, compartilha para que a gente possa juntos ir aí criando a maior e melhor comunidade de donos de micro e pequenas desse Brasil. Até o próximo vídeo.